Bom, queridos, eu queria ministrar para vocês nesta manhã, ou para quem vai estar assistindo tarde e noite, né? E eu queria já começar indicando o livro da nossa editora, o livro do reverendo Keith Butler, Os 5 Elementos da Fé. A gente vai falar um pouco sobre fé hoje, amém? Você se anima a ouvir falar sobre fé? Aleluia! Nós somos o povo da fé, o povo que prega a palavra da fé, e eu quero falar sobre fé hoje. Mas eu estava meditando um pouco sobre isso e lendo esse livro, e eu gostaria de falar um pouco do que Deus vem tratando comigo há alguns dias, mas Keith Butler, ele traz nesse livro 5 elementos, dentre eles, o primeiro elemento é o ouvir a palavra. Então, nós, para recebermos fé, a gente tem que ouvir a palavra, né? A gente escuta a palavra. O segundo elemento ele traz, que é o receber a palavra. Não basta ouvir, queridos. Você pode até ouvir, mas se você não acolher essa palavra, ela não vai ser plantada no seu coração. Então, ele ensina que nós precisamos ouvir, receber, mas também precisamos crer nessa palavra. E a gente crê com o coração. Nós não cremos com a mente, nós cremos com o coração. Uma vez essa semente da palavra que nós escutamos, recebemos e cai no nosso coração, nós tomamos a decisão de crer nela. Você está aqui até então? E ele traz como um quarto elemento da fé o falar a palavra. E nós aprendemos muito bem, né, no Rema sobre isso. A gente crê e a gente fala. Nós temos que falar aquilo que está no nosso coração, como o texto de Marcos 11, 23, que é o nosso texto, né? Se a gente crê, a gente tem que falar. Mas ele traz um quinto elemento, e é o elemento que eu quero conversar um pouco mais com vocês neste dia, e com você que está nos acompanhando, que é o elemento do agir. Perceba que eu gostei dessa forma didática que o bispo Keith Butler trouxe para a gente, nos ensinando. A gente ouve a palavra, nós recebemos a palavra, nós cremos nessa palavra, nós agora falamos essa palavra, mas existe um quinto elemento, que é o agir baseado na palavra, agir baseado naquilo que nós estamos crendo. Eu queria ler um trecho que eu achei bem interessante que ele trouxe, e ele diz assim: o quinto elemento da fé é agir com base na palavra. O termo agir significa fazer, também significa avançar. Você pode ter os outros 4 elementos da fé atuantes na sua vida, mas a maioria das pessoas tropeça no quinto elemento. Uau! Aí ele diz assim: elas podem ouvir a palavra, elas podem recebê-la, elas podem crer nela, elas podem até dizer as coisas certas, mas não querem agir como se fossem realmente verdadeiras. E é isso que é necessário. Sabe, eu estava há um tempo atrás meditando sobre todas essas coisas e na minha vida particular, crendo, falando, confessando a palavra, meditando sobre as verdades da palavra ao meu respeito, ao respeito da minha casa, da minha família. E o Espírito Santo começou a tratar comigo sobre uma ação que tem que vir correspondente a tudo aquilo que eu estou crendo. E eu queria falar um pouco sobre isso com vocês nesta manhã, queridos, porque nós temos que agir, nós temos que entrar em movimento, nós temos que ter uma ação que corresponda com aquilo que a gente está crendo. Quando eu vou ler, né, ou assistir as histórias do irmão Reagan, eu fico muito impressionado, né, como ele foi tirado do leito de morte, com Marcos 11, 23, você já sabe dessa história. Ele chegou até os últimos dias da sua vida, pregando, confessando, andando em saúde divina. Quando eu leio e escuto as histórias do pastor Buddy, quando a gente lê lá, né, na sua biografia também, como ele chegou ao Brasil, ele só tinha uma palavra: vá para o Brasil e liberte meu povo, com a palavra da fé. Ele tinha alguns poucos dólares no bolso e, segundo Mama Jane, uma mala cheia de papel higiênico. O pastor Buddy, pouquíssimos recursos, mas hoje, eu e você estamos pisando nas palavras que ele declarou. Quando eu vejo as histórias, e eu sento perto do nosso apóstolo Guto, pastor João, meu Deus, pastor Amauri, tantos outros que vieram à nossa frente e à nossa diretoria, sabe, queridos, dentro de mim acende uma provocação. Dentro de mim
acende um desejo. Se eles conseguiram, eu também vou conseguir. Se eles avançaram, eu também vou avançar. Eu queria que você colocasse aí no chat, coloca aí, se eles conseguiram, eu também vou conseguir. Sabe, queridos, a gente tem que ter uma ação e a gente tem que reagir a tudo isso. E pensando nessas coisas, eu comecei a meditar também naquilo que pode até nos impedir de caminhar em ousadia, de caminhar dessa forma. E o que Deus tratou comigo de forma específica para mim, que eu acredito que pode lhe ajudar também, é que nós precisamos, de fato, ter ousadia para avançar e ter uma ação correspondente com aquilo que nós cremos. Você está aqui comigo? Sabe, o pastor Reagan, no seu livro Crie o Mundo que Você Quer Ver, ele diz assim: se quisermos experimentar as bênçãos que Deus tem para nós, temos que estar dispostos a fazer o que Ele nos diz para fazer. Ainda que isso não faça sentido na dimensão natural, precisamos estar dispostos a responder e agir. E ele diz assim: nossa obediência dá a Deus algo com o qual Ele possa trabalhar. Meu Deus do céu. Quando a gente obedece, avançando nos elementos da fé, e age conforme nós cremos, estamos dando elementos a Deus para que Ele possa trabalhar em nosso favor, querido. Eu gosto do texto de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14, o escritor ele vai trazer sobre a questão das obras, da fé. Você já sabe desse texto, já conhece muito bem, mas eu gostei da forma como a NTLH traduziu esse texto. Eu queria ler para vocês os versículos 17 e 18, que diz assim: portanto, se a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Olha isso. Mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho ações. Eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. E por fim, eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Meu Deus do céu, as nossas ações revelam a fé. Isso me lembra o texto do paralítico que é levado junto com seus 4 amigos, leva aquele paralítico para ter com Jesus. Está lá em Lucas, capítulo 5, você também conhece essa passagem, muito conhecida, mas no versículo 18, que eu quero ler do 18 ao 20, diz assim: vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Aí o versículo 20 traz uma chave. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os seus pecados. Na NVT, essa expressão vendo-lhes, ele traduz como ao ver a fé que eles tinham. Você já viu a fé de alguém, irmão? Você só vê a fé de alguém através das ações correspondentes àquela fé. Vocês podem chegar para a Lívia, minha esposa, que está aqui, e dizer: Lívia é uma mulher de fé. Mas você sabe disso porque ela tem realmente aceitado casar comigo, que foi muita fé, né? A ação correspondente demonstra a fé que está dentro. Eu fico imaginando, baseado nesse texto, aqueles 4 amigos juntamente com o paralítico, eles devem ter ouvido falar sobre Jesus e o que Jesus estava operando. E eles ouvindo tudo aquilo, eles receberam como verdade. Se Jesus fez por aquelas pessoas, Ele pode fazer pelo nosso amigo paralítico também. Eles acolheram, pelo que eles ouviram, aquela palavra, aquela verdade, eles começaram a crer no seu coração, e eles devem ter começado a falar uns para os outros: ei, vamos levar o nosso amigo, porque se ele se encontrar com Jesus, ele será curado. Perceba, eles devem ter ouvido falar sobre Jesus, eles começaram a receber aquilo, creram naquilo, falaram aquilo entre si, mas não pararam por aí, queridos. É aí onde está a questão. Havia uma multidão que impossibilitava deles se encontrarem com Cristo. Mas sabe que as circunstâncias e as dificuldades não impediram eles de ter uma ação?
eles subiram naquela casa, destelharam aquela casa e desceram aquele paralítico para ter com Jesus. E é impressionante como Jesus reage a isso. Uau, se fosse hoje, Jesus ia dizer, uau, que fé é essa? Mas como o Maneco não estava na época, né? Jesus, ele se impressiona ao ver aquela fé, queridos. Então, a fé, ela sempre vem acompanhada com uma ação correspondente. E para que a gente possa agir, nós precisamos ter ousadia. E é essa palavra que eu quero trazer nesta manhã para vocês. Ousadia. Olha para o irmão do seu lado aí e diga assim, você precisa ter ousadia. Coloca no chat aí também, nós precisamos ter ousadia. Sabe, queridos, a ousadia vai nos impulsionar para que a gente possa agir correspondente à fé. O irmão Reagan fala no livro Arte da Oração, ele diz assim, precisamos de ousadia para agir com base na palavra de Deus. Precisamos de ousadia para agir com base no que o Espírito de Deus pode nos dizer. Eu não sei você, mas quantas vezes, queridos, eu passei por isso. Criei, confessei, estava lá acreditando, estava lá esperando, mas quando chegava a hora de romper e agir conforme o que eu estava crendo, eu ficava com medo, receoso, ficava um pouco preocupado. Sabe a história do plano B? Eita! Não, irmãos, eu estou crendo, eu estou confessando, vai acontecer, mas se não acontecer, eu tenho um plano B. Irmãos, às vezes, e eu não quero levar você para um extremo, por favor, mas às vezes a gente condiciona um plano B como uma desculpa para a gente não se posicionar de forma ousada naquilo que a gente está crendo. Eu fiquei também pensando um pouco sobre o que é que pode nos roubar a ousadia. E eu trouxe 3 elementos que podem nos roubar, mas também que o oposto vai alimentar e potencializar a ousadia que nós podemos desenvolver. O primeiro deles é o pecado, queridos. O pecado é um ladrão de ousadia, viu? Quando você sabe, queridos, que nós somos livres do pecado, Jesus já nos libertou, mas se estiver em prática de pecado, você não consegue. A palavra de Deus diz que até as orações dos maridos são interrompidas, se tiver com problema com a esposa. Você é consumido, assim, a sua ousadia vai embora. O nosso querido mestre Tiago Freitas falou em uma das conferências uma vez, ele disse assim, o pecado levará você além de onde pretende ir, o manterá mais tempo do que você pretende ficar e lhe custará mais caro do que você poderia pagar. Meu Deus do céu, o pecado te coloca em uma posição que você não consegue avançar naquilo que Deus tem para você. Mas se o pecado rouba a ousadia, deixa eu te falar uma coisa, a santidade potencializa a ousadia em você, querido. E eu não estou aqui para lhe colocar medo, eu estou aqui para te chamar para uma posição em um lugar que é seu, um lugar de santo, caminhando em santidade, para que você possa ser ousado e intrépido para aquilo, realizar tudo aquilo que Deus tem para você, querido. 1 João capítulo 3, versículos 21 e 22, esse texto é tremendo, ele diz assim, amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança e dele receberemos tudo o que pedirmos, pois lhes obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Olha isso. Quando a nossa consciência não nos condena, o que é que o apóstolo João está dizendo aqui? Quando você está livre de pecado, quando você está livre de erro, a sua consciência não está te condenando, queridos, você pode ir a Deus com total confiança. Total confiança de quê? De que dele receberemos tudo o que pedimos. Não é quase tudo não, queridos, é tudo. Amém. Tudo, é tudo. Tudo é tudo. Tudo é saúde, tudo é prosperidade, tudo é alegria, tudo é paz, tudo é um casamento feliz. Tudo é tudo, queridos. Tudo é tudo. A gente pode chegar com confiança, com ousadia diante de Deus. Aleluia. O primeiro elemento é esse, mas o segundo elemento que eu queria trazer para vocês é o que pode roubar a ousadia, a falta de conhecimento. O irmão Kenneth Copeland, ele disse certa vez, a timidez espiritual é causada pela falta de entendimento de quem você é em Cristo. Eu gostei dessa expressão, timidez espiritual.
aquilo que deixa a gente tímido espiritualmente falando. É causado por quê? Pela falta de consciência de quem nós somos em Cristo, queridos. Mas se a falta de conhecimento nos torna tímidos, termos conhecimento nos torna ousados. E eu fico imaginando, queridos, quando nós sabemos quem somos e que temos de direito, tudo fica diferente. Eu lembro de uma história que uma vez eu ouvi uma pessoa contando, eu não sei se é verídica, verdadeira, mas ela ilustra bem o que eu estou querendo dizer aqui. Conta-se a história de que um casal jovem, né, iam se casar, na verdade, e eles estavam sem condições financeiras, juntando ali os trocadinhos para poder organizar todas as coisas, e um irmão chegou para eles e disse: vocês já têm a lua de mel de vocês? Eles disse: não temos. Então tá bom, eu vou dar a lua de mel de vocês, e presenteou eles com algumas diárias em um resort espetacular. E aquele casal de jovens ficou feliz da vida, juntaram um pouco os trocados que tinham e fizeram o planejamento deles. Senão a gente vai, acorda um pouquinho mais tarde, toma o café da manhã reforçado. Você sabe que quando fica hospedado em hotel, sabe como é que é, né? Toma aquele café da manhã reforçado, e a gente segura um pouquinho nossas economias, porque a gente faz só uma refeição, vai passear de noite, faz uma refeição, e a gente economiza aqui, porque a gente não tem tanta condição. E assim eles fizeram, ficaram hospedados naquele lindo resort, desfrutaram das piscinas, desfrutaram de tantas coisas, tomavam um café bem reforçado, depois saíam do hotel para poder fazer sua próxima refeição com muita economia, e ao findar daqueles dias, eles foram fazer o check-out do hotel, e a recepcionista perguntou para eles: rapaz, vocês gostaram da hospedagem? Aí eles: rapaz, a gente amou, que hotel incrível, tudo maravilhoso. Aí a recepcionista falou para eles: eu fiquei preocupado e triste ao mesmo tempo, por vocês não terem desfrutado de tudo que a gente estava ali oferecendo. E eles disseram: mas como não tudo? A gente foi para as piscinas, utilizou todas as áreas aqui do hotel, nos servimos muito bem no café da manhã. Aí disse: mas é porque vocês sempre saíam, mas o nosso hotel, ele é um inclusive. Ele tem pensão completa de alimentação. E aquele casal olhou um para a cara do outro e disse: mas rapaz, a gente perdeu uma grande oportunidade. Sabe por quê? Porque não tinham conhecimento daquilo que lhes era direito. É estranho, mas é assim que acontece no dia a dia, queridos. A mesa da graça está posta na nossa frente, mas a gente nem sempre tem conhecimento suficiente para poder acessar tudo aquilo que a gente precisa. E a falta de conhecimento nos torna tímido para ir lá e acessar o que é nosso, o que é seu por direito. Sabe, quando a gente entende o caráter de Deus, Deus é bom. Quando a gente entende a autoridade que nós temos em Cristo, quando a gente entende que nós somos justiça de Deus, quando nós sabemos que existe um tipo de oração que eu posso orar e vai acontecer. Ei, quando a gente entende tudo isso, queridos, a gente entra num nível de ousadia muito maior, sabendo quem nós somos em Cristo, sabendo quem Ele é para nós e aquilo que nós temos de direito. Irmão, faça o rema. Aproveite, faça o rema. Essa escola é poderosa, essa escola é ungida e vai transformar a sua vida, queridos. Faça o rema. A gente costuma dizer, né, aquela declaração poderosa, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Nós fazemos essa declaração, e eu particularmente faço elas com minhas filhas à noite para dormir, mas sempre que eu termino eu digo: mas o que a Bíblia diz que nós somos? E elas já estão aprendendo. O que a Bíblia diz que nós temos? E elas já vão dizendo o que a Bíblia diz que nós temos que fazer. Porque só declarar, queridos, sem ter conhecimento da palavra ao nosso respeito, não vai fazer com que a gente caminhe em ousadia. Mas quando nós somos conhecedores dessa verdade, sabemos o que é nosso por direito, a gente acessa tudo pela fé, amém? Aleluia! E o terceiro elemento que eu queria trazer para vocês, para que a gente possa andar em ousadia, que ele pode também roubar, é não estar cheio do Espírito Santo. Porque quantas e quantas vezes, queridos, a gente não tem se alimentado da palavra, não tem buscado ao Senhor, não tem orado em línguas, e no nosso dia a dia, a gente acaba deixando de desfrutar de algo sobrenatural, porque não está cheio do Espírito Santo.
Mas o contrário também é verdadeiro. Quando nós caminhamos cheios do Espírito Santo, eu não sei você, mas eu fico até mais valente. Quantas e quantas vezes eu tive a oportunidade de estar realmente buscando ao Senhor, estar andando cheio do Espírito Santo, e uma situação surgir, eu ser resposta imediata, sem medo, sem vergonha, mas com ousadia, sendo resposta de Deus para pessoas. Eu lembro certa vez que nós vimos voltando de uma viagem, e a gente vinha conversando e tal, mas a gente decidiu começar a orar dentro do carro. E foi aquele pentecoste no carro, tinha gente vendo um anjo, era um negócio, sabe? E a gente parou num posto de gasolina, olhamos para o frentista, começamos a pregar o evangelho para o frentista, e eu disse: você já aceitou Jesus? E o frentista disse: eu vou para a igreja com minha mãe e com minha esposa, mas não tomei a decisão. Então hoje é o seu dia, porque você, até a voz fica diferente, né? Hoje é o seu dia. Brincadeira. Nós pregamos o evangelho para ele, ele aceitou Jesus. Eu tive uma percepção, disse: você está sentindo alguma dor no estômago? E ele disse: eu estou sentindo fortes dores no estômago. E eu coloquei a mão sobre o ombro dele, a gente orou por ele, na hora, foi instantâneo. Ele: meu Deus, o que aconteceu? Eu não estou sentindo mais nada. Foi tão impressionante que até eu levei um susto. Mas sabe, queridos, de verdade, eu estou falando aqui com o coração aberto para você que também está nos assistindo. Possivelmente, se a gente não estivesse buscando ao Senhor, se enchendo do Espírito Santo, eu não teria ousadia para me mover como eu me movi naquele momento. Mas, quando a gente está caminhando, cheio do Espírito Santo, buscando em todo o tempo, queridos, pode vir o que vier, você passa por cima. Você está aqui? Meu Deus do céu, cheios do Espírito Santo. É assim que nós precisamos estar, né? O Rick Renner, na conferência de ministros de 2019, quando ele veio, ele disse, eu nunca mais esqueci disso, ele disse assim: realizar a obra do Espírito Santo sem estar cheio dele é certamente uma loucura. Como é que você quer realizar a obra dele se não está cheio dele? Não tem como funcionar isso. Meu Deus do céu. São esses três elementos. Eu estou caminhando agora para concluir, né? Andar em santidade, ter conhecimento da palavra e estar cheio do Espírito Santo vai te fazer caminhar em ousadia. E por fim eu queria ler o texto de Mateus, capítulo 14, eu vou ler os versículos 28 e 29, mas só para contextualizar para você, que vai falar sobre quando Pedro andou sobre as águas com Jesus. Você já conhece o texto? Os discípulos estavam atravessando o mar, Jesus está caminhando ao encontro deles sobre as águas, e no meio daquela tempestade, daquele alvoroço, os discípulos se amedrontam, tem um fantasma, e Jesus: calma, gente, sou eu, está tudo bem. E eu acho interessante esse diálogo de Pedro com Jesus, e ele diz assim no versículo 28, respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. A gente fala muito de Pedro em diversos momentos diferentes da vida dele, né? Mas eu vou dizer uma coisa a você, queridos. Eita, que cabo arrochado. Se és tu, Jesus mesmo, então manda eu ir ter com você andando sobre as águas. Não é nadando, não. Ele diz: sobre as águas. Aí a resposta de Jesus é uma resposta altamente complexa e teológica. Vem. É porque às vezes a gente está esperando uma resposta tão difícil, quando Jesus já está dizendo: vem, dá o passo, sai, filho. Vem. Sobre essa palavra, Pedro: pai, então eu vou. E o que é que ele fez? No versículo 29 diz, Jesus disse: vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Sabe que as águas, elas não passaram por um processo que elas se solidificaram? Mas Pedro decidiu, diga, decidiu. Coloca aí no chat: eu decido andar sobre as águas. Meu Deus do céu. Pedro tinha uma palavra e Pedro tinha um exemplo. O próprio Jesus estava andando sobre as águas, então ele decidiu. O que é isso? A ação correspondente à fé. Botou o pé fora do barco. Sabe, queridos, isso ministra muito ao meu coração, porque, como eu falei, ver a história desses grandes homens de Deus me inspira muito. E se o irmão Reagan botou o pé fora do barco e andou sobre as impossibilidades, nós também podemos. Se o pastor Bud botou o pé fora do barco e andou sobre as impossibilidades,
nós também podemos. Se o nosso apóstolo Guto, com nossa diretoria, permanece andando sobre as impossibilidades, eu e você também podemos, queridos. Deixa eu te perguntar, quais são as impossibilidades que têm te limitado para que você possa viver tudo aquilo que Deus tem para você? Eu não sei se você precisa, o que você precisa fazer. Se botar o pé fora do barco é só para caminhar sobre as impossibilidades. Se você precisa dar uma dançadinha sobre as impossibilidades. Se você precisa dar uma carreira sobre as impossibilidades. Se você precisa rir das impossibilidades, eu não sei o que você precisa fazer, mas uma coisa eu sei: bota o pé fora do barco, porque não tem impossibilidade nenhuma que possa te segurar quando você age ousado pela palavra que está dentro de você, querido. Aleluia! Meu Deus do céu! Podia correr do programa, viu, apóstolo? Aleluia! O que Deus tem para mim e para você é grande, é poderoso. Mas você pode estar a apenas um passo de experimentar algo sobrenatural da sua vida. E hoje eu queria te estimular, você que está nos assistindo. Você pode estar a apenas um passo para experimentar coisas sobrenaturais na tua vida. E eu queria já encerrar com a frase do irmão Reagan, que ele diz assim: precisamos de ousadia para agirmos à altura daquilo que o Espírito de Deus vem a nos dizer. Precisamos de ousadia para agir à altura daquilo que o Espírito de Deus venha a nos dizer.